permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois tais como é Jesus, somos nós neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Ata da sessão ordinária de número 25 de 2025. Registro e agradeço a presença do secretário de Turismo, que tem feito um belíssimo trabalho no nosso município, resgatando a nossa cultura. Registro também o chefe de transportes, o Messias, todo o público presente, assessores que não perdem nenhuma. Em nome do meu amigo Douglas e em nome da primeira dama de Cantagalo, registro todas as mulheres aqui presentes. Ata de número 25/2025 da Câmara Municipal de Alcobaça. Sessão ordinária realizada aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, situado na Rua Barbosa, número 659, centro nesta cidade. Realizou-se sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Érico Carlos Santos Miranda, convendo os seguintes vereadores: Adroato Facmate Aguiar, Bruno de Souza Santos, Elis Regina Neves Pereira, Ciel Correia Conceição, Marcos Silva dos Santos, Roberto Lima Neres, Jesuelo Santos Souza, Lucianide do Espírito Santo Cruz e Pedro Samarano Santos Oliveira, conforme o livro da página número 40, e acompanhado pela assessoria jurídica Cruz Costa Advogados Associados. Dando continuidade, o senhor presidente verificou o quórum legal e declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento, solicitou da secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico. Logo após, solicitou o secretário que fizesse a leitura da ata ordinária de número 24/2025, do dia 22 de setembro de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou da secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constou de indicação de número 28/2025, de autoria da vereadora Elis Regina Pereira, projeto de resolução de número 17/2025, de autoria do vereador Adroato Facmate, projeto de resolução de número 18 e 19/2025, de autoria do vereador Isiel Conceição. Pareceres das comissões de Justiça, Redação, Educação, Saúde, Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei do Legislativo de número 5/2025 e projeto de lei do Executivo de número 15/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências, e projeto de lei do Executivo de número 16/2025, dispõe sobre a estrutura nacional do setor municipal de Alcobaça do Estado da Bahia, na forma que indica. Logo após, o senhor presidente solicitou o secretário que passasse o livro de oradores.
para que os vereadores pudessem escrever e, na oportunidade, fizessem uso da tribuna. A vereadora Elis Regina Neves Pereira saudou a todos. Inicialmente apresentou a indicação de número 28/2025 de sua autoria, que solicita a instalação de uma cobertura da arquibancada no estádio municipal Francisco de Assis Castro Pereira, e justificou a importância da referida obra, pois, durante os jogos e eventos, a referida cobertura irá proteger os espectadores das condições climáticas, como sol ou chuva, além de valorizar o patrimônio e o lazer da comunidade. Solicitou apoio aos colegas vereadores para a aprovação da mesma. Ressaltou que nenhum vereador executa a obra, mas sim elabora leis, indicações e fiscaliza o Poder Executivo Municipal. Relatou um pouco sobre as construções de alguns quebra-molas entre o trevo e o início da cidade, onde informou e ficou triste com alguns comentários e ligações com relação ao seu nome. Destacou que fez uma indicação solicitando tais quebra-molas do trecho citado, pois o número de acidentes desse trecho era grande, inclusive com acidentes fatais. Isso foi importante para os referidos quebra-mola desse trecho. Lamentou os acidentes ocorridos durante a construção e após a finalização dos mesmos, e afirmou que o objetivo deste quebra-molas é sanar os acidentes ocorridos neste trajeto. Afirmou que já procurou a empresa responsável pela construção do quebra-mola para saber se existe alguma irregularidade na construção do mesmo, pois se existir, a empresa prontamente fará esse reparo. Neste momento, o vereador Toniel Muniz solicitou a parte da vereadora Elis Regina, o qual foi prontamente atendido. O vereador Toniel Muniz relatou que apoia as palavras da colega vereadora Elis Regina, pois a sua indicação com relação à construção do quebra-molas era diminuir o número de acidentes, principalmente os fatais. Informou que foi solicitado mais placas de sinalização para os quebra-molas. Também já procurou a empresa responsável para que faça um estudo necessário que faça reparo no mesmo. Destacou que muitos acidentes acontecem por causa de falhas humanas, como excesso de velocidade, imprudência, falta de atenção e outros. Encerrou desejando a todos um ótimo dia. Neste momento, a vereadora Elis Regina desejou a todos um ótimo início de semana. O vereador Bruno de Souza Santos cumprimentou a todos. Inicialmente, relatou que é questionável a importância da construção dos quebra-molas do trecho até o início da cidade, pois a construção dos mesmos irá diminuir o número de acidentes, principalmente os fatais. Lembrou que quando a colega vereadora trouxe a referida indicação, todos foram a favor da aprovação da mesma. Porém, salientou que a grande questão é de como os quebra-molas foram construídos de forma irresponsável. Ressaltou que a empresa foi paga para fazer um serviço de qualidade, pois os quebra-molas foram feitos fora do padrão. Informou que a Câmara precisa cobrar da Secretaria de Obra da Prefeitura para aumentar as placas de sinalização e para que a empresa retorne para consertar os referidos quebra-molas, pois, se não aumentar as placas de sinalização, infelizmente, o número de acidentes só aumentará. E afirmou que muitas pessoas o procuraram para falar desta questão. Relatou que a empresa Solu, que foi contratada pelo município, onde é responsável pela alocação de veículos da limpeza pública, recebeu do município, nesses 2 últimos meses, o valor de R$ 1.200.000 e afirmou que
veículos como caçamba, reto e outros são abastecidos pela prefeitura e que alguns donos de caçamba estão até 4 meses sem receber e questionou o motivo pelo qual a referida empresa não está pagando, que a mesma recebe mensalmente uma média de R$500 mil e assegurou que é claro que existe algo errado, pois as ruas da cidade estão sujas e existe uma empresa que recebe mais de R$1 milhão por mês, onde a mesma não trabalha as horas contratadas. Solicitou que a Casa trabalhe em conjunto para resolver essas questões. Afirmou que não pedirá esforços para auxiliar no crescimento do município, pois tem consciência que está desempenhando seu papel de vereador de forma correta. Comunicou que o serviço de Correios está sendo cancelado no distrito de São José por falta de pagamento do município e enumerou as consequências para os moradores. Frisou também a empresa de poda, que recebe mensalmente os R$80 mil, onde sua despesa não chega a R$50 mil por mês, e questionou quem está à frente desta empresa, e afirmou que o mesmo não é bobo e quanto mais a população. Parabenizou aos organizadores e à seleção de futebol de Alcobaça pelo desempenho que teve no intermunicipal. Encerrou desejando a todos um ótimo dia. Logo após, o senhor presidente passou a trabalhar na ordem do dia. O momento submeteu em votação indicação de número 28/2025, de 12 de outubro de 2025, de autoria da vereadora Elis Regina Neves Pereira, que indica ao senhor prefeito municipal Rodrigo Costa, a secretaria competente, para a instalação de uma cobertura na arquibancada do estádio municipal Francisco de Assis Castro Pereira, nesta cidade, a qual foi aprovada por unanimidade. Parecer das Comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei legislativo número 5/2025, os quais foram aprovados por unanimidade. E projeto de lei legislativo número 5/2025, de autoria da vereadora do Espírito Santo Cruz, que dispõe sobre a alteração do nome do locadouro público municipal UAF, Bairro Eldorado, para a Rua Kleber da Conceição Tavares, nesta cidade, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente, recebendo de todos, e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 13 de outubro, segunda-feira, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, e declarou sessão encerrada. Eu, Pedro Camarão Santos Oliveira, primeiro secretário, lavei esta ata que, após lida, discutida e aprovada, recebe a minha assinatura, a do presidente e demais vereadores que com eles estiverem de acordo. Ata na apreciação. Ata em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito da secretária que faça a leitura da matéria em expediente. Comissão de Constituição e Redação. Parecer ao projeto de lei
municipal. Projeto de lei número 1/2, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. Inicialmente, verifica se está adequada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei apresentado trata de instituir a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Artigo 132. Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecendo as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual compreenderá as prioridades da administração pública municipal, quer de órgãos da administração interna, quer da administração interna, com as respectivas metas, incluindo a despesa de capital para o exercício subsequente. 2. Orientações para a elaboração da lei orçamentária anual. 3. Alteração na legislação tributária. 4. Autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargo ou alterações de estruturas de carreira, bem como a demissão de pessoal a qualquer título pelas unidades público-municipal, ressalvadas as empresas públicas de sociedade de economia mista. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme disposição do artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 13, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Alcobaça refere que compete também ao município elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, com base no planejamento adequado, estimando a receita e fixando a despesa. Portanto, sob os critérios de competência e de iniciativa legislativa, não se vislumbra um vício de ordem formal no projeto submetido à análise. A matéria de competência do Poder Executivo está adequada à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, dentro dos permissivos constitucionais, em total consonância com o ordenamento jurídico, tratando-se estritamente de tema atrelado ao interesse do município de Alcobaça, bem como devidamente fundamentado e instruído por sua justificativa e apresentando correta redação. Sendo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com fundamento no artigo 39, a linha A do Regimento Interno, conheceu o projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, tendo em vista a pertinência da matéria e a regularidade dos requisitos formais. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2025. Marcos Silva dos Santos, presidente. Pedro Samarone Santos Oliveira, relator. E Lucileide do Espírito Santo Cruz, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Parecer ao projeto de lei número 15, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 15, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. Aduz a justificativa que o projeto de lei foi elaborado com absoluta observância das determinações constitucionais e infraconstitucionais, em especial no que se refere ao disposto da lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e regras orçamentárias definidas na Lei 4.320, de 17 de março de 64. Assim, são apresentadas prioridades da administração pública municipal, das metas fiscais e riscos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, normas e diretrizes gerais para a elaboração do orçamento anual, além das metas de trabalhos que orientarão os programas na elaboração da Lei Orçamentária Anual.
De início, cumpre averiguar a competência legislativa, sendo clara que a matéria em apreço é de iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 165, 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quanto à estruturação e organização da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício 2026, constata-se estar a mesma em consonância com critérios admissíveis no tocante ao planejamento governamental a ser adotado por uma gestão responsável, tendo suas metas e prioridades contidas, coadunando com o quanto previsto no plano plurianual vigente. Ressalta-se que o projeto de lei que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as defesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária, que estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Assim sendo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, fundamento no artigo 39, inciso 2 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e opina pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2026. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2025. Robério Lima Neves, presidente, e Jesuel Santos Souza, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Preliminarmente, cumpre a observação quanto à competência legislativa, sendo claro que a matéria em apreço é iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 165, 2, parágrafo 1 da Constituição Federal. No tocante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica-se estarem de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à estruturação e organização da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2026, constata-se estar a mesma em consonância com critérios admissíveis no tocante ao planejamento governamental a ser adotado por uma gestão responsável, tendo suas metas e prioridades contidas, coadunando com o quanto previsto no plano plurianual vigente. Ressalta-se que o projeto de lei que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Assim sendo, a Comissão de Saúde, Educação, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com fundamento no artigo 39, inciso 3 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e opina pela aprovação. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2025. Bruno de Souza Santos, presidente. Elis Regina Neves Pereira, relator. Concedo a palavra à Sua Excelência, vereador Bruno de Souza. Eu cumprimento os colegas vereadores e as colegas vereadoras, cumprimento todo o público aqui presente, desejando a todos aí um excelente dia. Esse mês de outubro é um mês de muitas comemorações, entre elas é um mês de incentivo às mulheres. É um mês de incentivo ao combate ao câncer de mama. É um mal aí que atinge milhares de mulheres todos os anos. E
no próximo sábado, dia 18, nós estaremos ali na comunidade Portela, juntamente com nossa amiga Gilda e todas as mulheres da comunidade Portela e das comunidades vizinhas, realizando a primeira caminhada do Outubro Rosa. Ali teremos algumas palestras, teremos ali alguns brindes, um café da manhã, e eu quero estender esse convite para vocês que estão aqui presentes e para toda a população participar conosco dessa primeira caminhada do Outubro Rosa na comunidade Portela, que vai ser muito satisfatório, e ali a gente vai poder falar um pouco sobre o assunto, estender um pouco esse assunto que é tão importante, a questão do incentivo às mulheres em preservação. Por favor, atende, por favor, o celular. Eu vou falar agora de um assunto muito importante, que é com relação às leis. E para mim são as leis mais importantes para o bom andamento da administração pública, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária. A Lei de Diretrizes é aonde direciona para onde os recursos serão aplicados. E a Lei Orçamentária detalha, vem detalhando aonde cada valor que será entrado no ano seguinte será aplicado. E essa lei, ela é feita pelo Executivo e é enviada para o Legislativo para assim ser aprovada. O Legislativo, ele tem toda a autonomia de avaliar e, se estiver de acordo, aprovar ou não aprovar, fazer emendas. E existe um prazo para isso. Você avaliar uma lei de diretrizes, você precisa de pelo menos um mês. Pelo menos um mês para avaliar uma lei que é tão importante, que direciona a aplicação dos recursos do município. A lei, ela foi enviada para aqui semana passada e já vai ser votada essa semana. O que eu chamo a atenção? A responsabilidade, ela não é só do Executivo, a responsabilidade é nossa também. A responsabilidade também é do Legislativo. Houve uma dificuldade, passou-se o tempo e a lei não foi trazida para aqui no tempo correto. Isso acarreta em uma pressa que não deveria ser nossa, a pressa deles, e cai a responsabilidade para a gente, porque se nós não votarmos essa lei hoje, e por isso que eu concordei que fosse votado, se nós não votarmos hoje, o prazo vai ser perdido e vai prejudicar o município no ano seguinte. Porque logo depois que é aprovada essa lei, o orçamento, a lei de orçamento é trazida aqui para a Câmara. Em todos os outros municípios, a lei de orçamento já está em mãos há muito tempo. Aqui ainda a gente vai votar a lei de diretrizes, que deveria ser votado lá em agosto. Isso tudo acaba ofuscando a nossa avaliação para com a lei. Então, inclusive, nós enviamos para aqui uma indicação para que fosse indicado na lei um projeto que nós indicamos com relação à realização, um valor destinado para a realização
de um concurso anual de redação e uma Olimpíadas de Matemática. Isso para incentivar, né, os nossos jovens aí na questão da educação. Essa lei, na lei de diretrizes, ela não foi indicada. Hoje eu iria pedir vista para que o executivo cumprisse com a obrigação dele de dar um pouco mais de valor para essa casa. Quando nós fazemos uma indicação positiva, uma indicação que vai beneficiar a população, então nós fizemos há 2 meses atrás essa indicação, pedindo que fosse indicado na lei de diretrizes, e não foi indicado. Procurei o secretário de administração e procurei o prefeito. O prefeito, mais uma vez, deu a palavra dele de que iria fazer uma publicação hoje no Diário Oficial, fazendo essa indicação sobre esses projetos. Vou aguardar até 6 horas da tarde para confirmar isso. Chama atenção para a lei de orçamento que será entregue, que será enviado para essa casa. Nós temos total autonomia de interferir na lei de orçamento e designar para onde os valores irão. Então, temos aqui a situação do ônibus transporte universitário, e isso eu vou lutar até o fim para que a gente consiga enviar o valor necessário para que o transporte universitário seja gratuito, assim como é nas cidades vizinhas. Vou lutar para que haja um valor destinado para esses concursos. Está aqui Dona Dominga, Ismônio, que são ali representantes de uma associação que cuida de animais, sobretudo, especificamente, gatos em situação aí de abandono, de rua. É uma causa que em toda a cidade existe um setor voltado para isso. Existem políticas públicas justamente para abraçar esta causa, e é uma oportunidade de nós designarmos, através do projeto, um valor destinado para esta causa. Então, a lei de orçamento vai vir para essa casa agora no final desse mês, e teremos um mês para discutir e fazer parte dessa distribuição, para não acontecer como aconteceu nos outros anos, nos últimos anos. 8 mil para a Secretaria de Finanças, 8 milhões para a Secretaria de Finanças, 6 mil para a Secretaria de Administração, 900 mil para a Secretaria de Agricultura. Nós temos a maior parte da população na zona rural. Aí você designa 9 milhões para a Secretaria de Finanças e 850 mil para a Secretaria de Agricultura. Que distribuição é essa? A maior parte da população está na zona rural. Quantos tratores nós temos para atender a zona rural? Um trator. Quantas grades aradoras nós temos para atender o povo? Nenhuma. Então, para que 9 milhões para a Secretaria de Finanças? Para que 5 milhões, 6 milhões para a Secretaria de Administração? Quantos funcionários tem na Secretaria? 1000? Não, meia dúzia. Então, gente, se nós não analisarmos, nós vamos dar margens para o erro. Então, nesse ano, eu vou ser muito incisivo nessas leis, porque às vezes a gente critica muito o prefeito, quando na verdade, se nós não dermos direcionamento para o prefeito, a gente vai estar fazendo parte também desse erro. A gente precisa orientar o prefeito. Não, prefeito, não é assim não. Esse valor aqui está excessivo, vamos redistribuir aqui. E a Câmara ela tem autonomia para fazer isso. Mas eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade. Desejo que todos tenhamos uma excelente semana, guardados pela forte mão de Deus. Obrigado. Muito bem.
importante ressaltar a importância do diálogo, haja vista que não se consegue chegar em um bom lugar sozinho. Nós temos dialogado muito todos os temas do Legislativo em reuniões internas com o vereador. Nós temos reuniões internas, reuniões longas, debates longos, para que as decisões do plenário venham baseadas em uma reunião interna, onde cada vereador tem o seu espaço de opinião e as decisões chegam sempre aqui no plenário, chegarão sempre no plenário, baseado em reuniões internas de cada vereador. Em razão da LDO estar em um curto prazo, eu não tenho nada a ver com isso. Veio do governo municipal, o atraso, mas a Câmara está aqui para apoiar o governo municipal, para fazer o que o LDO entre o mais rápido possível, como o Bruno disse, e não atrapalhe a gestão do município. Essa é a intenção da Câmara, em fazer com que vote, com que acelere e com que não traga prejuízos para o município, pedindo que o município reveja suas organizações e para o ano que vem entre na data que se deve ser. Outro mais é dizer que nós estamos aqui abertos sempre para o diálogo, sempre para estarmos aqui debatendo políticas públicas. Então, se você tem uma dúvida, se você tem interesse em dialogar conosco, nós estamos aqui, a Câmara, para debater, discutir, ouvir a sociedade, porque aqui a Casa do Povo, vereador é funcionário do povo, então nós estamos à disposição da sociedade. No mais, nós vamos entrar na ordem do dia e vamos entrar em votação. Já, parecer da Comissão de Justiça em redação ao Orçamento, Finanças e Contas e Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, ao projeto de lei número 015 de 2025. Em votação. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 015 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício de 2026 da outra providência, LDO. Em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo matérias a serem tratadas, registro a presença do senhor Alonga, que está aqui, sempre presente com a gente, seja sempre bem-vindo, e marcando a próxima sessão para o dia 20/10. Obrigado a todos e uma ótima semana.